Todo mundo acho que já passou álcool nos microfones, no microfone, né? Tranquilo, álcool gel. Tem que passar álcool no microfone. Paz do Senhor, Débora. Paz do Senhor, Daíse. Sejam bem-vindos. Paz, Marcelino, tudo bem? Tudo bom? Por meu óculos, minha cara tá muito sono. O sono faz parte aí da... Deixa eu jogar o meu... Então tá bom. A Daíse passou em vigília. Então, vigília? É importante a vigília, né? Fiquei acordada mesmo a noite inteira com a criançada aqui. Imagino. Pai do Senhor, Osmar. Bom, vamos dar início então? Dar sequência aí. Vou pedir para o Vilmar então fazer a oração de abertura. E vamos voltar também, né, gente? Quem que precisar de oração, né? Vai escrevendo no chat aí, eu vou anotando aqui. No final, quando o pastor fizer a oração, já faz a oração pelos pedidos, por todos, né? Aí vamos usando o chat aí, quem for pedindo oração, a gente vai anotando aqui. Então, Vilmar. Pode ir lá? Vamos lá. Vamos lá. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Pai. Abençoe, Senhor, esse estudo que nós iremos fazer sobre o livro de Salmos. Que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, Pai, para que nós possamos entender a sua palavra. Abençoa cada um aqui. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam, Senhor, estar presentes online, mas que essas pessoas, ó Pai, sejam atingidas pelo seu poder. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém. Presentes online, né? Presentes online. Presentes online. Tá bom. A gente pode montar uma loja chamada Presentes Online. É verdade. Loja virtual, né? Fica legal o nome, né? Presentes Online. Então, vamos começar? Vamos lá. Edgar, fique à vontade aí. Quem for anotando, pedindo oração, eu vou anotando aqui. No final, a gente relaciona. Amém. Vamos começar. Nós estamos com a sexta parte já do estudo, né? Uhum. Ele é bastante extenso, então a gente vai gastar esse tempo mesmo. Às vezes a gente fala, mas continua em Salmos. É porque é um assunto muito rico, né? E a gente tem aí muitos detalhes, né? Que a gente também não está entrando propriamente nos detalhes de cada salmo, né? De cada salmo, porque também ficaria extenso demais aí, né? Então, por vezes, a gente vai estar entrando em algum texto que é pertinente àquele comentário, mas não que a gente vai estar entrando nos detalhes de cada salmo. Tem salmos ali que dariam estudos, né? Então, a gente tem aí visto aí durante as pregações, são pregações muito interessantes, baseadas em salmos, nos salmos, e estudos baseados em salmos também, que também abrem um leque muito grande de reflexões sobre a palavra de Deus, né? E a gente não consegue entrar agora nesse tempo restrito que a gente tem com mais detalhes. Mas vamos entrando nessa parte 6 hoje. Eu queria só fazer uma abertura aqui, só um comentário que isso veio de um estudo que eu estava revendo, do Salmo 119, e eu achei bastante interessante a gente se posicionar diante dos Salmos e refletir sobre algumas coisas que podem estar acontecendo na nossa vida e até mesmo no estudo da palavra, né? E eu selecionei alguns textos ali que eu acho que são legais a gente só dar uma lida rápida para fazer essa abertura, para reposicionar nossas mentes no sentido de entender melhor, né? E de valorizar esse tempo, né? No Salmo 119, 17, o salmista pede que trate com bondade o próprio servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Olha o salmista aí falando no sentido de um porquê continuar vivo. Além de agradecer a Deus o tempo todo por estar vivo, né? Também obedecer por obedecer a palavra. Então, estar vivo para obedecer a palavra, né? É uma coisa que às vezes você fala, puxa, estar vivo para adorar a Deus, no sentido de obedecer a palavra também, né? Então, ler e obedecer.
à luz da palavra, né? No sentido de abrir os olhos, né? Para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. No sentido de lei ali, né? Do que eles viviam, mas no sentido da palavra nossa hoje, né? No sentido de abrir o olho, né? Através daquela palavra, aquilo que ele tem para a gente. Então, pedir isso constantemente ao ler a Bíblia, né? Nesse sentido de você estar pedindo para Deus que ele abra seus olhos espirituais e não simplesmente racionais para poder entender que pedra é pedra, chuva é chuva. Não, tudo é criação, tudo vem de Deus, tudo é manifestação de Deus, então, da glória de Deus. Então, entender isso, pedir para Deus isso. E no finalzinho ali ele fala, né, aquela última frase que eu coloquei, mostrando a brevidade da vida, o quanto somos frágeis, o como somos, como, né, como a nossa vida é tão frágil e tão rápida. Então que a gente não venha perder tempo. Então, viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, diz o salmista. Então, assim, ele é consciente de que mesmo com todas as lutas, vitórias e derrotas e lutas e correria, a vida dele é breve, independente disso. E a nossa também, né, no sentido de história, né? Nossa vida é curta ali, vamos aproveitar ao máximo, né? E descobrir nos mandamentos de Deus o que há de melhor para viver esse tempo aqui na Terra. Então, assim, você quer viver o melhor nessa Terra, nesse tempo, segue os mandamentos de Deus. Você vai viver o melhor. O melhor, às vezes, não é ficar rico. O melhor, às vezes, não é ter um super apartamento, um super carro, um super emprego, uma super ideia. Não, viver é extrair o melhor daquilo que Deus tem para você. Isso é aproveitar bem esse tempo, né, que a gente tem dado, que Deus tem dado para a gente. E agora, por exemplo, eu penso que eu estou aproveitando bem o meu tempo. Estou refletindo sobre a palavra de Deus aqui, né? Num momento especial com vocês aí, né? Isso é legal, né? Nós tivemos aí o estudo até agora, está andando bem ali, nós já estamos em coleções menores, nós falamos da doxologia, que era lá o louvor, né? E aí agora a gente está, né, agradecimento a Deus, e agora a gente está com essa, entrando numa outra fase, em que a gente vai entrar na parte mais técnica, coleções menores, os tipos de salmos vão ser bem importantes para a gente fazer uma reflexão, e eu acho que isso vai levar essa aula de hoje com muita sorte aqui, vamos conseguir terminá-la, né? Então nós temos ali, nós tínhamos já falado dessa divisão, né, dos 5 livros, isso aí a gente já foi na aula passada, e importante fazer essa reflexão de que tem essa divisão, mas é uma divisão que não é necessariamente que você deve fazer essa divisão, é só simplesmente para você entender que existem essas divisões nos livros originais lá no hebraico e que aí a gente continua entendendo que tem ali um certo contexto de visão dos livros. Então ali você tem num tempo que eles viviam no templo, depois eles foram exilados, foram mandados para outro lugar como cativos, e depois eles foram libertos desse cativeiro, e daí depois eles começaram já a celebrar tudo isso no último livro. Então isso é tudo dividido de uma forma bem interessante, que a gente pode ir percebendo com a leitura no próprio livro. E ele fecha, nas escrituras tem lá no texto bíblico, você pode perceber bem, no 41 está lá, fechando o livro. E daí entra o 42 com a abertura do segundo livro. Então você pode ler em algumas bíblias um pouco mais claramente, marcado lá no texto, outras não, nem tanto, mas você consegue ler e falar, agora eu comecei o segundo livro, agora eu comecei o terceiro livro de Salmos. É só fazer uma leitura de cabo a rabo nos Salmos que você vai observar nas passagens de 41 para 42, 72 para 73, você tem essa divisão ali, né? Nós tínhamos parado aqui, né, nessas 5 divisões menores. Então, vocês estão vendo ali, não sei se vocês conseguem enxergar, eu tenho ali um livro, são vários, são 5 livros ali, como se fossem livros, é para exemplificar. E nós temos os 5 livros, que são os que a gente acabou de falar, essa divisão. Em seguida, nós temos ali essas coleções menores, que são pequenos livros, né, permeando ali, estão dentro desses livros, estão embutidos nesses livros, né? Então, você vai 83, 83, como se fosse um livro de Asaf, um livro menor, uma coleçãozinha menor de salmos. Você tem de Coré ou de Corá,
você também tem de 42, 44 a 49, também é uma espécie de um livro que está também enxertado ali naquele meio e especificamente posicionado ali para que você identifique que ele é um livro também. Então você vai ver lá as canções de peregrinos de 120 a 134, você vai perceber que são canções ali que eram cantadas na época das festas, então na peregrinação para o templo, então você vai encontrar ali os salmos que eles chamam de romuagem, ou peregrinação, que eles caminhavam indo para o templo. E até uma coisa interessante, eles sempre subiam para Jerusalém, né? Uma coisa bem engraçada que existiam montes lá no Monte Hermon, em outras regiões mais altas do que aquela região ali, mas que por uma questão de estar colocando Jerusalém no topo da mente deles como o lugar onde, né, onde eles iam adorar a Deus, então estavam sempre no alto, então eles sempre subiam para Jerusalém. É engraçado você ver os textos e comentários daquele povo que subia para Jerusalém. Eles subiam para Jerusalém. Então é como se fosse uma escada mesmo. Eles subiam para Jerusalém. Então é um canto de romuagem e um canto de degraus também, né? Então eles subiam para o templo. Então isso é bem interessante você entender os degraus, né? Por que subir, né? E é Canções de Peregrinos, de 120 a 134, um mini livro ali dentro dos livros, né? Os Salmos de Aleluia também formam um livro interessante, que tem poucos, né, poucos salmos, mas também são considerados uma coleção menor dentro dos livros, né? São bem interessantes, bem de júbilo, de celebração, e são bem interessantes. Eles começam com Aleluia, né, sempre ali, né, e com exceção de alguns que eu coloquei ali embaixo, 114, 135, eles não terminam com esse aleluia. Mas eles são salmos de aleluia, chamados salmos de aleluia. Isso é só a título de curiosidade, né, para a gente ter esse esses tipos de salmos são classificados ali por uma questão de conteúdo, né? Propósito e conteúdo. Então, cada salmo ele tem um propósito, né? E o conteúdo dele está separado nesses tipos de salmos. Nós vamos encontrar salmos de súplicas, de hinos, salmos ao rei, rei mesmo, não rei Deus, né? Deus é o rei soberano, não, ao rei. Nós vamos encontrar os salmos a Deus, especificamente só para Deus ali, falando de Deus, das grandezas, da majestade, tudo, Deus. Vamos encontrar os peregrinos, nós falamos, sabedoria, salmos específicos para culto, salmos históricos, escatológicos, que falam aí do porvir, e os alfabéticos. Nós vamos encontrar e vamos falar de tudo isso até o final do ano, né, pastor? Talvez, né, Marcelino? Talvez até o final do ano a gente vai conseguir terminar, porque falta pouco também. No máximo. Oi? É no máximo. O que são salmos alfabéticos? Nós vamos chegar nessa leitura. Quando nós chegarmos nos alfabéticos aqui, nós vamos detalhar no sentido de que esses salmos têm letras do alfabeto hebraico. Então, nós vamos falar sobre o arranjo que eles tinham com as estrofes, as linhas que eram colocadas depois do alfabeto hebraico. Então, nós vamos chegar nisso lá na frente, no estudo que nós vamos chegar. Nós vamos detalhar um pouco mais depois com o tempo. Mas o importante é que a gente tenha aqui essa sequência para ter um conhecimento abrangente dos salmos, que sejam de uma forma que você consiga entender quando ler. Depois que a gente terminar o estudo, eu mesmo vou fazer uma leitura dos salmos de ponta a ponta, para tentar identificar isso tudo. É bem legal você identificar, olha, isso aqui é um salmo de súplica. Ah, olha o salmo do rei. Olha, isso é um salmo de sabedoria. Entendi. Então, mesmo que você não identifique, isso não vai alterar a leitura em si, mas vai agregar, né, o ensinamento para que na hora de você falar para alguém, você fala, olha, se falava para o rei que era ungido, se falava de tal maneira. Então, quando você vai explicar para alguém, a pessoa fala, mas quem é esse que tanto falam? É Deus? Não, esse é o ungido de Deus. Então, você começa a explicar para uma pessoa. Talvez ela tenha dúvidas, e aí você consiga explicar.
Isso é legal. Se você não explicar, fala, olha, eu já li, posso pesquisar, posso ver, vai dar uma pesquisada, é legal. Mas é bom informar e mostrar que você buscou informações da palavra de Deus. Isso é legal também, para quem está ouvindo, dar credibilidade àquilo que você está falando também, né? Não só de uma forma técnica. Deus te inspira, Deus te dá capacidades para entender, né? Isso que é legal, né? Esse é o primeiro. Nós temos aí os salmos de súplicas. Ele é bem interessante e ele explana, ele vai contando ali de uma forma bem clara os lamentos. O autor ele reclama por estar passando uma situação não muito legal, desagradável, né? Doença, perseguição, calúnia, né? E ele implora a Deus que o ajude, como eu coloquei ali. Então, se esse salmista passava por isso, né? Doença, perseguição, calúnia, o que a gente vive hoje? Doença, perseguição, por vezes calúnia e outras coisas, né? E aí é um lamento, por que não? Nós somos seres humanos, Deus criou e que ele espera que sejamos, que tenhamos essas, né, essas reflexões diante dele, fala, Deus, e agora? Só o Senhor pode me ajudar, né? Então, assim, daquele determinado momento em que só o Senhor, por que não hoje, né? Por que não vivermos isso hoje? Nós estamos vivendo isso, né? Agora, doença, né? Perseguição da igreja, por que não? Quando você fala que você é cristão, ou até, às vezes a gente fala aquele nome meio pejorativo, crente, né? Tem gente que já sai de perto, né? Tem gente que não dá atenção. Alguns falam, essas pessoas não sei o quê, sabe? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado ao reagir nesse momento, porque é Deus que vai te dar o discernimento para naquele momento falar, irmão, deixa eu te falar, né? O irmão não, vem cá, deixa eu te falar, é assim, a minha convicção é essa, eu estou andando assim porque eu entendi isso, né, na minha vida. Mas fica tranquilo, sabe? Não seja duro e não seja por imposição. Seja porque você está convicto do que você está falando e a pessoa vai entender. Então, é um salmo de súplica porque você está sendo caluniado, você está sendo perseguido. E às vezes as coisas são assim na sua vida, né? Esses salmos, eles sempre, apesar de todo o lamento, de toda a situação difícil que ele vinha seguindo e vinha vivendo naquela época, sempre termina com uma expressão de gratidão. Isso é interessante. Nós temos o salmista louvando a Deus, né? Mesmo contando no início daquela situação difícil. Então você vai conversar com Deus e fala, Deus, olha o que eu estou vivendo, meu Deus, e agora? Eu não tenho saída, eu não tenho, só o Senhor pode me dar essa saída. Mas mesmo assim eu agradeço por o Senhor me ouvir, por o Senhor me entender, por o Senhor me dar o melhor. Eu sei que é o melhor que o Senhor vai me dar. Então agradecer mesmo em situações extremas, né? O salmista fez isso. E nós temos ali dois exemplos de salmos de súplicas. Eu vou pedir aí, acho que talvez a gente tinha falado, talvez o Vilmar, né? Em que você tem. Vamos ler? Esse salmo é um salmo interessante, porque ele é um salmo comunitário. Ele é um salmo em que o salmista pede para o seu povo. Ele pede, livra-nos, perdoa os nossos pecados, né? Ele salva-nos, né? Ajuda-nos. Então, assim, é um salmo comunitário, é um salmo que você pede para a sua igreja, você pede para a sua família, você pede para o seu bairro, você pede para a sua empresa, você pede para aqueles que estão próximos, para um país, né? Então, assim, são salmos comunitários. Você vai entender bem que existem salmos comunitários e salmos que você fala, você pede a Deus para você pede para o seu, puxa, Deus, me ajuda, olha por mim, responde, né? Como está no Salmo 13 ali, responde, ilumina os meus olhos, do contrário, eu vou morrer, eu vou dormir, vou acordar, como diria eu brincando, vou acordar morto, eu não vou, sabe, eu não vou estar, eu não vou ter essa condição de, se o Senhor não olhar por mim, né, eu não sei o que vai ser de mim. Então, é aquela coisa, aquela brincadeira, né, puxa, acordar morto. Eu vou dormir e não vai dar certo, eu não vou conseguir. Só
por Deus. Então, o salmo, intimamente, você pede para você mesmo. Eu estou pedindo um livramento específico, meu, né? E outro para a comunidade. Vamos ler o Salmo 79? Tá na mão aqui, já. Tá na mão aí? Vamos lá? Tá na mão. Salmo 79. O título, né? O povo suplica o socorro de Deus. Primeiro, ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram o teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos dos teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombaram de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficarás irado conosco? Será para sempre? Até quando o teu zelo arderá como fogo? Derrama a tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome, pois devoraram o teu povo, Israel, transformou suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramam o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros por teu grande poder. Salva-os, condenando-os à morte. O Senhor retribui 7 vezes mais o nosso vizinho pelo insulto que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu passo, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Amém? Você vê que interessante, ele mesmo assim, ele ainda no finalzinho, ele fala do louvor a Deus, né? Daremos graças, sempre te daremos graças, de geração em geração, mesmo com toda a destruição, com esse pedido de restauração, de livramento de estarem presos, né? De estarem numa situação cativa ali, e o salmista ele pede e ao mesmo tempo no final agradece a Deus, porque ele sabe daquilo que Deus vai fazer na vida deles, né? Então ele pede e ao mesmo tempo ele fala que vai dar graça de geração em geração. Então ele vai se perpetuar esse agradecimento a Deus. Eu acho bem interessante. É um lamento, porém um lamento que comum de quem de nós aqui não ficou em casa ali, que chegou de uma situação muito extrema, chegou em casa e falou: Deus, e agora? Né? E agora? Não derrubaram o nosso templo, não destruíram a cidade, não mandamos, não estamos sendo cativos, não estamos sendo aprisionados, mas coisas que vivemos no dia a dia, quantas e quantas, né, nós estamos vivendo no dia a dia de hoje, no dia hoje, amanhã, vamos viver ainda, né, que a gente às vezes chega em casa e fala: puxa, e agora? O que eu vou fazer? Deus, né? Olha que ponto eu cheguei. Em várias situações, tanto financeira, de saúde, de perder coisas mesmo, né? Perde tantas coisas na vida, né? Até entusiasmo mesmo, força, né? Tanta gente que chega a ponto da depressão, não só física, como, né? Depressão que vem se instaurando aí, né? No meio da igreja também, né? Então, assim, quantas pessoas que chegam em pontos como chegou o salmista ali, né? Mas mesmo assim, não se esqueça de agradecer a Deus, porque se tudo isso está acontecendo, tem um propósito. Se você é de Deus, tudo isso tem um porquê. Não fique perguntando esse porquê, né? Deus vai estar tratando no momento certo, da maneira certa, e vai te dar ali a cura no momento correto, né? E não questione muito as coisas, porque as coisas estão ali acontecendo por um propósito de Deus, né?
E a gente costuma questionar, né? É muito comum da gente questionar. Mas o salmista, apesar de explanar, de contar, de expor isso a Deus, né? De uma forma muito clara para Deus, ele também, no finalzinho, ele fala: Deus, o Senhor me ouviu, mas mesmo assim, eu já estou te agradecendo, independente do que o Senhor vai fazer. Eu já estou te agradecendo. No finalzinho, ele fala lá, olha lá, de geração em geração daremos graças, né? Proclamaremos os teus, né? Os teus louvores. Então nós vamos contar, vamos louvar a Deus ali, mesmo, né? Nesse extremo. E sempre associando isso, né? Esse 13 é uma súplica de uma pessoa, o 79 comunitário. Não, isso não muda, mas quando você vai comentar ou falar sobre um salmo, você identifica, olha, isso eu estou falando para a cidade, isso eu estou falando para a igreja, né? E de repente no 13 você tem lá, olha para mim, Deus. Ele está suplicando, olha para mim, Deus, né? Ilumina os meus olhos. Então é individual, né? Vamos para outro comentário sobre Salmos, no 13. Esse 13 acho que eu não vou ler, eu não vou ler, não vou pedir para ninguém ler, porque daí a gente vai só fazer um comentário muito específico dele, exemplificando essa declaração de Davi, né? Essa é uma declaração, no Salmo 13, se você dividir ele em três partes, você vai entender ali que é uma oração que mostra a perseguição, a oposição, as circunstâncias difíceis, né? E mesmo assim, o salmista ele vai se deleitar, né, na graça e na proteção de Deus. Ele se regozija ali da graça, da proteção de Deus, mesmo ainda vivendo uma situação de inquietude, de tristeza e de dificuldade, né? E mesmo com o inimigo dele triunfando naquele momento. Às vezes nas nossas vidas a gente fala inimigo não era só o exército inimigo. O que a gente tem de inimigo hoje, né? O inimigo aí tá ao derredor, como diria, né? Ele está ali esperando você dar uma pequena vacilada para envolver você naquilo e botar você aquilo em cilada, em problemas. Então a gente está sempre à mercê sempre com perigos ao redor, né? E a gente está sempre atento, sempre observando. Então você vê ali no Salmo 13, se você dividir, diz lá o salmista: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Olha que ponto ele chegou ali. Eu peguei esse porque é bem contundente. Ele é bem forte. Eu imagino o salmista falando: para sempre tu esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha, o salmista está no desespero, né? Tá brava a coisa para ele ali, né? Até quando terei inquietações, tristezas no coração, dia após dia, né? Olha, o salmista tá numa enrascada ali, hein? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Pensa em quantos inimigos aí, inimigos, vamos dizer assim, gente que maldosa, que quer fazer você perder o seu emprego, que quer você perder, acabar com o seu casamento, que quer fazer com que você não vá mais na igreja, que quer que você vá no McDonald's todo dia comer 5 lanches, que quer que você vá, sabe, sabe, pizza todo dia, né? Se isso não sei se é o inimigo, mas olha, você comer McDonald's, lanche, Burger King, sei lá o que todo dia, se isso não é o inimigo, eu não sei o que é, né? Porque você vai ter problemas, né? Então, assim, isso está acontecendo no dia a dia nosso, né? E a gente às vezes fala, né? Até quando esse inimigo vai triunfar, né? E aí a gente fala, não, eu tenho que tomar uma posição para que esse inimigo não vá embora, que ele desapareça, que ele seja destruído, né? E aí, na outra parte ali, ele pede, né? É como se fosse uma petição mesmo, né? Um reconhecimento, uma justificativa né, do porquê ele está, né, falando aquilo e depois também porquê ele vai agradecer. Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei do sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, assim, ele está posicionando ali, se Deus não olhar por ele, se Deus não for com ele, não estiver com ele, olha o que vai acontecer, né? E aí, ele fala, logo em seguida, no mesmo salmo, essa declaração de Davi, né? Muito interessante, muito, muito X e bonita. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Ele sabe que Deus vai salvar ele.
né? Naquela época salvar dos inimigos e hoje salvar a salvação nossa eterna, né? A gente confia nessa salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem feito, mesmo na situação que ele viveu, porque ele sabe que Deus já fez muita coisa na vida dele, né? E aí, naquele momento, ele não está vivendo um momento bom, mas ele sabe que Deus tem feito coisas boas, e mesmo quando a gente não entende, ele está ali só nos ajeitando ali para, olha, né, quando você faz um esforço físico, para que é? Para que é? Para manter sua forma física bem e melhor lá na frente, né? Então, vai gerar uma dor ali, né? No pain, no gain, no gain. Você perde, você ainda tem dor, mas você tem ganho lá na frente. Você tem dor para fazer exercícios, né? Mas você lá na frente tem uma melhora da condição física. Então você precisa sofrer aquela dor física e muscular ali, não é dor, mas aquele cansaço ali, aquele suor e aquela dedicação naquelas horas de exercício. O pastor que vai para a CM, agora não, mas que vivia lá na CM fazendo seus exercícios, né? Eu passava lá para tomar um suco de laranja antigamente, só, né? No máximo, né? Mas assim, o pastor sabe o que é fazer um exercício, né? E aí sair meio cansado, suado, mas sabendo que aquilo foi bom, né? Que quando ele chegar em casa, tomar aquele banho, comer as 15 bananas dele e tal, e ele vai falar, puxa, agora eu já estou melhor, agora eu já estou pronto para outra. Então, assim, aquela dor serviu, né, para aqui ter um ganho aqui na frente, né, aquela dificuldade. Então, o salmista está ali falando, né, agradecendo, né, pelo amor que Deus tem derramado sobre ele, mesmo com toda a tristeza, inquietação, dia após dia, né? O que a gente está vivendo aí dessa pandemia, com as dores de pessoas que a gente está vendo, as pessoas que nós estamos perdendo, os irmãos, amigos, tal, né? Ontem mesmo faleceu o esposo de uma colega muito querida lá do trabalho, que todo mundo, né, gostava da família, gosta da família, e acompanhou, e ela perdeu o marido ontem para a Covid, né? E aí a gente estava pensando assim, né, o que essa Deus, o que ela falou aí com a gente e tal, né? De que tá nas mãos de Deus, a família dela, ela e Deus, né, recolheu, mas pelos motivos dele ali, e ela estava reconhecendo tudo isso, mesmo nesse momento extremo de dificuldade, né? Ela falando ontem que, puxa, ela confia em Deus e que Deus está no controle da vida dela, mesmo perdendo o marido ali. Então foi uma coisa bastante interessante. E eu lembrei desse salmo aqui, né, na declaração de Davi, o quanto ele deu né, essa ênfase ao confiar em Deus, né, e ao cantar, né, a Deus, ao louvar a Deus em extremo, né. Essas súplicas também, né, a gente está colocando aqui, essa aqui é mais uma ênfase a questão do quanto a mim e guardarás, sabe? Guardarás o povo, né? Guardará o povo. Então, esse também é mais um paralelo que eu fiz do 17 e do 12, de né? O salmista tinha, né? E aí, em cada tópico desse salmo, por exemplo, 17, a gente vê ali uma súplica de um homem, né? Uma súplica individual ali, né? Sendo perseguido injustamente. Ele fala, não, eu não fiz isso, isso não, sabe, não é justo que os meus inimigos façam isso comigo, né? Mas só Deus pode protegê-lo, né? Então, nessa súplica, ele reconhece que só Deus pode protegê-lo. Então, ele pede uma ajuda, né? No versículo 3, ele faz uma... A gente podia até ler o 17. Acho que é legal ler o 17. Vamos ler o Salmo 17? Que aí a gente depois faz a reflexão sobre ele rapidinho, para não ter para a gente não falar sem estar refletindo em cima do próprio texto. Acho que o Vilmar lê novamente. O Vilmar é o Leitor. aquele encarregado da leitura hoje aí? Vamos lá. Tá Quem na vai mão. ler? Sim. Pode ler? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Salmo 17, oração do oprimido.
Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende o meu clamor por socorro. Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite, examinaste o meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quando ao modo de agir, segui teus mandamentos que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve a minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor, com o teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me às sombras de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como cantam. Peraí. Eles não têm compaixão. Ouve como cantam, contam vantagens. Segue meus passos e me rodeiam. Prontos, como famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos com a tua espada. Livra-me dos perversos. Pelo poder da tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Pelo poder da tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti quando acordar, e verei face a face e me satisfarei. Olha que Salmo X, né? A gente poderíamos fazer uma leitura de todos os salmos, é um melhor que o outro, né? É um melhor que o outro, mas é um mais interessante que o outro. Esse tem uma ênfase bem interessante e faz ali um paralelo entre os inimigos que estão ao seu redor, né? O tempo todo ali, como um leão ali, perseguindo ali na volta, ávidos pela presa, que seria você, né? A espreita, fazendo emboscadas. Então, assim, ele vivia tudo isso com os exércitos, vivia isso com os inimigos, mas nós vivemos nos dias de hoje também, né? A gente está sempre atento, né, quanto a isso. E quando ele fala da menina dos olhos, interessante que nós temos ali como vital essa visão para a gente, né? A gente pode pensar até na visão espiritual, no sentido de proteção, né? E não deixe que eu me segue espiritualmente, não veja tudo isso. Então, essa proteção da menina dos olhos é vital para que a gente consiga enxergar tudo isso que tem acontecido à nossa volta, né? Para que isso não venha cegar, né? A gente fala que não percamos a esperança, né? E no finalzinho, ele vem falando ali que um dia ele vai contemplar a face ali, né? Então, assim, a justiça vem um dia, né? E a gente às vezes fala, puxa, mas eu passei uma vida, né, sofrendo quanto a isso. Mas um dia essa justiça vai ser feita e você vai estar com Deus. E isso tudo vai justificar tudo isso que você passou. Então, não questione os problemas, não questione as dificuldades e sempre esteja atento, né? Atento e pronto sempre para agradecer a Deus, sempre. No finalzinho, sempre ali, ó, no finalzinho ali, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Olha ali né, o salmista falando de tudo isso, de uma forma em que ele está feliz por tudo isso. Né? Já no 12, nós temos uma situação em que ele pede para o povo, uma súplica do povo, que está numa situação difícil. A gente já falou anteriormente lá no outro slide, né? Eu não vou ler, não vamos ler esse, mas também
muda um pouquinho no sentido de que o povo faz um pedido a Deus, né? E pede uma resposta de Deus. E também, no finalzinho, uma declaração de confiança. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Então, assim como quanto a mim contemplarei a tua face e feliz ali, né, por estar com Deus, aqui no outro lado ele agradece também, porque Deus vai estar guardando ele, né? Então, guardando aquele povo em si. Então, assim, quando lê essa parte de que você identificar como súplicas, você entende ali que existem as súplicas feitas do salmista para si próprio, para aquela situação em que ele vivia, e uma situação de súplicas ao povo, ao país, à escola, à igreja que você frequenta, ao trabalho que você está indo todo dia, tal, e à sua casa, né, também. Então é individual e coletivo também. Os salmos têm essa função bem clara de que você pode orar baseado nos salmos ali de uma forma coletiva ou individual, sempre, né? Essa outra parte também é uma parte interessante. São os hinos que estão colocados aqui dentro. A gente fala, não, todos são hinos, mas alguns são específicos, são hinos que têm sua descrição, seu entendimento como hinos específicos. Nós temos ali nos Salmos hinos que são de louvor, de ação de graças, nós vamos ver de confiança, nós vamos ver hinos a Sião. Então, nós temos alguns hinos muito específicos, né? São tipos de hinos que estão dentro dos salmos. Então, quando você lê ali quando você vê o salmo, a gente podia até ler aqui, você lê o salmo 111, vamos ler o salmo 111? Só a parte 1 e 2, que ele é bem legal. Vamos lá? Quem é que vai ler? Salmo 111. A gente pode ler só o 1 e 2, né? Eu tenho ele ali. Não, 1 e 2 eu tenho ele ali na tela. Eu acho que a gente talvez nem lê esse salmo. A gente pode só comentar esse trecho por uma questão mesmo de entendimento do que é esse salmo de louvor, né? Então, ele começa com um convite à adoração, né? Então, você tem um convite à adoração e uma razão pela qual Deus merece ser louvado. Então, ele mostra um convite, louvai ao Senhor, né? E em seguida, por que louvai ao Senhor? E logo em seguida ele já explica, grandes são as obras do Senhor, né? E aí ele fala, se grandes são as obras, e aí por vários textos, aí por vários hinos você vai encontrar essa coisa de explicar, de chamar todos a louvar e cantar, dai sabe, dai louvor a Deus e tudo, no sentido de convidar as pessoas a louvar a Deus. Em seguida, o porquê, né? Então, quando a pessoa lê o hino de louvor, ela fala, louvai ao Senhor, porque grandes coisas ele tem feito. Então, você tem um complemento ali. Então, no hino, às vezes, ele tem sempre como diria o caipira, um chamarisco ali, uma chamada, né? uma observação. Louve a Deus. E, em seguida, porque ele é grande, porque ele é soberano. Louve a Deus porque ele tem feito grandes coisas na vida de todos nós. Então, é um complemento, né? E aí você tem ali, bem explícito ali no Salmo de louvor, né? E isso é identificado, quando você estiver lendo, você fala, olha, isso é um Salmo de louvor, né? É um hino de louvor. Em seguida, você tem um hino de ação de graças, né? Que é aquele que a pessoa, ou um povo, coletivamente ou individual, ele busca a Deus, ele fala a Deus, ele agradece a Deus por tudo naquele hino. Então, quando eles especificamente eram usados ali por aquele povo, eram hinos que, ao cantar, eles falavam, eles davam graças a Deus por tudo que eles estavam vivendo, independente das pedras no caminho, como já falamos aqui. Então, por exemplo, no individual, tem lá no 34, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, tá lá o hino de ação de graças. Primeiro, frisei ali o busquei, porque você buscou a Deus.
Você buscou a Deus e o que aconteceu? Olha a consequência, né? Ele respondeu. Ele respondeu. Às vezes a gente fala, mas esteja atento, porque às vezes você está buscando a Deus, Deus está te respondendo e você não está atento para ouvir o que Ele está falando. Você não está atento para ver que Ele já te respondeu. Deus, por que me abandonastes? Aí você olha e está cheio de gente por perto. E aí você fala, não, eu te mandei um monte de gente aí para te apoiar, para ajudar, para falar bem, para te dar uma força, e você não percebeu que eu já te respondi? Quando você buscou a Deus ali, falando, e numa dessas você está lá, Deus, o Senhor me abandonou, e aí você olha do lado, está cheio de amigos ali, cheio de irmãos por perto, e aí Deus fala, não te abandonei, não, eu te mandei um irmãozinho para falar lá para te ajudar, para te consolar, e você nem percebeu, fica esperto. Deus fala assim, observa ali, ó, observa que eu já te mandei gente para falar da minha palavra, para consolar, para ajudar, o Espírito Santo de Deus, ali, o meu Espírito está com vocês ali, está te apoiando, está te dando força nesse momento. Então, observar que ele já respondeu às vezes ele está respondendo e livrou você de temores que você tinha, né? Viu, Edgar? Então, oi, fale. Só um testemunho sobre que Deus fala de várias formas, várias maneiras, né? Conheço uma pessoa que é bem ligado à família, né? E ele estava meio afastado do Senhor. Aí ele estava passeando lá em São Paulo. De repente, uma pessoa, sem conhecê-lo, parou e profetizou para ele sobre a vida dele e falou que era muito importante ele retornar aos braços do Senhor, sem conhecer. Então, realmente, Deus fala de várias maneiras. Fala pela palavra, que é muito importante, e Deus, muitas vezes, usa pessoas também para falar. Sim, sim. Então, esse salmo, todos os salmos são bênção, né? Mas, realmente, nós temos que estar muito atento, né? Atento àquilo que Deus fala. Sim, atento, amém. Atentos, assim, às vezes Deus já falou, né? Mas você que não está atento e não prestou atenção. Às vezes, sabe aquela pessoa que você olha, ela estava falando com você, quando você olha, o que foi que você disse? E ela estava falando uma coisa tão importante, né? Então, às vezes, a gente não prestou atenção, não deu atenção devida, né? Você ora a Deus, mas ao mesmo tempo você está preocupado com a carne que está no forno, um compromisso que você precisa resolver agora, tal, e ao mesmo tempo você está pedindo para Deus coisas e Deus já está te respondendo e você está cuidando da cozinha, né? E não está ouvindo a Deus, né? Você está ajeitando a cozinha, né? Então, assim, são casos em que você vai observar isso. No caso do coletivo, olha que interessante, no 68 ali, cantai a Deus, olha o convite ali de novo, é uma ação de graças, cantai louvores a seu nome, louvai aquele que vai montando, que vão montando sobre os céus, esse texto está meio estranho aqui, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Então, assim, você está dando ação de graças, né, falando que ele é o Senhor, né, exultai diante deles, bendito seja Deus, no Salmo 68, 35 ali, você está dando graças, né, e bendizendo a Deus num sentido coletivo ali, né, primeiro você pede para as pessoas cantarem a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai, você está falando para as pessoas que estão por perto, louvai, você não fala para você mesmo, cantai a Deus, não, né? Você não fala louvai, né? Não, você está falando para pessoas, então você está direcionando, você está especificando pessoas, louvem a Deus, irmãos, louvem a Deus, cantai e dai graças, porque bendito seja Deus entre vocês. Então, assim, você tem posicionamento de ação de graças, né? Vocês têm os hinos de confiança. Eu tenho 2 minutos para falar os hinos de confiança e de Sião, hein, pastor? É verdade. 2 minutos, dá 1 minuto para cada um. Os hinos de confiança... Vamos continuar, depois a gente volta nisso. Os hinos de confiança falam da fé em Deus, né? A fé que ele vai responder às orações, da maneira dele, né? Que ele vai salvar e vai abençoar. Então, assim, da maneira dele, não da maneira que você quer, simplesmente, né? A confiança em Deus é que ele vai fazer o melhor para você. A gente tem, às vezes, um posicionamento de eu quero, eu necessito. Aí Deus fala, você quer? E a última vez que eu te dei isso, você guardou na gaveta, né? A última vez que eu
que eu pensei, eu vou te dar, mas Gostou. Abraço. eu estou sentindo que você vai usar, vou usar sim, aí guardou na gaveta. Então, assim, Deus faz aquilo da maneira dele, e um hino de confiança, você sabe que ele vai responder as orações, mas não questione a maneira que ele vai responder as suas orações, né? No Senhor, me refugio, olha como ele fala ali, Olha né? a hora. Vamos lá, né? Marcelino ficou encarregado de falar isso, de cortar meu microfone às 11h55, é agora, né? Vamos voltar nesse com mais calma. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais da confiança. Eu acho que esses hinos de confiança você também pode retomar no próximo domingo. Vamos retomar, porque depois a gente já vai encerrar os hinos e vai entrar nos Salmos para o Rei, e aí messiânicos, e aí a gente vai tomar um pouco mais de tempo. Então a gente só inicia com esses e depois segue em frente. Ok? Vamos lá? Amém, Marcelino. Amém? Amém, Marcelino. Toca meu microfone. Misericórdia. Segura o Edgar aí, segura ele. O microfone. Mas é que é muito gostoso falar sobre isso, essas coisas. Vamos lá, quem vai agora é... Pastor, então, eu vou pedir para o pastor, então, fazer as orações aí finais, né? Aí, domingo que vem, a gente retoma os estudos nos tipos de hinos, né? Que a gente já viu aí alguns. Ok. Pastor, o senhor faz aí a nossa oração? Sim, meu irmão, vamos orar sim, viu? É que realmente, quando começamos a estudar a Bíblia, né? A gente se empolga, né? Realmente é uma coisa maravilhosa, né? É delicioso, uma bênção. Então, eu quero agradecer mais uma vez, cada vez que eu ouço vocês comentarem, me ensinando, né? Eu, como pastor, estou aprendendo muito com as minhas ovelhas. Essas ovelhas abençoadas que estudam a palavra de Deus, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Edgar? A sua abençoada esposa e a todos vocês, Marcelino. Então, nós só temos que agradecer. E não vamos esquecer que hoje é o primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, e nós estaremos lá presencial, vamos pregar a palavra de Deus, vamos estar orando para que esse ano de 2021 seja um ano abençoado, que Deus possa nos conceder aquilo que nós precisamos, amém? Amém. Agora, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estão participando da Escola Dominical e eu vou orar por vocês. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por essa Escola Bíblica Dominical, pela vida do Edgar, pela vida do Marcelino, esses dois homens, Pai amado, e outros também, junto com mulheres de Deus, eu tenho levantado na nossa igreja para nos ensinar a tua palavra. Obrigado, Deus. Agora, Pai amado, eu quero pedir, meu Pai amado, se porventura alguém pediu oração, se porventura alguém que está nos assistindo, ouvindo, está precisando de algo na sua vida, Pai amado, que isto que essa pessoa está precisando seja uma realidade de cura, de libertação, de salvação, Pai amado, estenda a tua mão sobre todos que estão nos assistindo e conceda aquilo que cada vida mais necessita, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai amado, abençoa o culto de hoje à noite, que seja um mover do teu Espírito, Pai amado, assim como foi, Pai amado, no dia 31, onde sentimos a tua glória descer sobre a tua igreja. Obrigado por tudo, nos abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a grande comunhão eterna, fica com cada um que estão assistindo e ouvindo a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Agora vamos fazer aquela macarronada. Paz do Senhor a todos. O Marcelino Amém. vai naquela de novo. O frango assado e o macarrão. Macarrão com frango. Amém. Paz do Senhor, bom domingo. Deus abençoe. Boa viagem, Marcelino, de volta.